boa noite a todos. Estamos dando início à 99ª reunião da endocrinologia do Hospital Samaritano. O ano passado, a doutora Laura e a doutora Maria Lúcia tivemos o prazer de tê-las conosco e pediram que, por favor, esse ano tivessem novamente. E eu agradeço a vocês duas de terem aceito esse convite. O tema deste ano é o Congresso Mundial de Osteoporose 2026. O que aplicar na prática da endocrinologia? As minhas convidadas de hoje são a doutora Laura Mendonça, reumatologista da UFRJ, representante para a América Latina da ISCD, International Society of Clinical Densitometry, e membro do Comitê de Osteoporose da SBR. Maria Lúcia Frios de Faria, professora de endocrinologia da UFRJ, diretora científica da Abraso no biênio 2023-2024. Essa reunião está sendo gravada. Agora, quero agradecer ao Hospital Samaritano, que nos permite estar junto há tanto tempo, com sucesso, que o ano passado vocês foram um sucesso, mais de 1.000 participantes. E agradecer a vocês de estarem conosco esse ano novamente. A palavra é tua, Maria Lúcia. Muito, muito obrigada pela tua presença. Lembrem-se que as perguntas serão feitas via chat. E muito obrigado a todos por estarem conosco nessa noite. Boa noite. Vocês estão pelo meu slide? Está com tela cheia? Estamos sim, doutor. Bom, em primeiro lugar, eu falarei pouco, porque o importante são as novidades. Mas parece que há muitas dúvidas em relação ao FRAX. Então, eu criei um caso clínico a pedido da doutora Laura, exatamente para falar entre as implicações do diabetes e a saúde óssea. Um caso comum de uma mulher de 56 anos, obesa, diabética tipo 2 desde a perimenopausa, desde então com metformina e havia iniciado terapia hormonal em 2019. Eu a conheci em 22. Havia uma história de hipertensão arterial, um peso corporal que oscilava muito, aumentou ainda mais na pandemia e ela vinha mantendo uma hemoglobina glicada fora da meta a maior parte do tempo. Nos últimos 4 anos, ela associou inibidor de SGLT2 e quando eu a conheci, ela me foi recomendada para avaliar a osteoporose, mas ela me perguntou se ela podia usar a canetinha emagrecedora. Bom, em relação à saúde óssea, ela era acompanhada pelo diabetes, por médico clínico e ginecologista. As densitometrias, segundo ela, sempre foram de osteopenia só no fêmur, com uma densidade muito boa na coluna. Em 2019, ela começou terapia hormonal e em 2022 ela caiu da própria altura, fraturou o T12, mesmo tendo osteopenia. Foi aí que me referiram. E aí a pergunta é, como entender essa evolução? Como estimar o risco de fratura no diabetes tipo 2? Medicações para o diabetes podem interferir na saúde óssea? Bom, quando eu a conheci, ela tinha várias densitometrias, cada uma de uma clínica diferente, o que dificultava, o que impossibilitava comparações, mas eu trago aqui a primeira, que foi muito próxima à entrada da menopausa, em que ela já apresentava um T-score de -2 no colo do fêmur, sem evidência de fratura, assintomática quanto à menopausa, e por isso
acharam que bastava dar cálcio e vitamina D. Bom, o problema é que ela chegou a utilizar um ano de terapia hormonal com o intuito de recuperar a massa óssea. Ela fez um ano de terapia hormonal quando fez essa nova densitometria. Então, o CTX basal declinou de 0,408 para 0,380 com a terapia hormonal percutânea. A redução, portanto, foi insignificante. Nós geralmente desejamos que a queda do CTX, quando se usa um antidepressivo, seja de no mínimo 30%, aqui foi 6,8%, e a variação da massa óssea foi considerada não significativa. E, como eu falei, em 22 ela teve uma fratura. Então, alguns comentários. O diabetes tipo 2 é uma doença que nos deixa surpresos em relação à saúde óssea, porque é uma doença de baixo turnover, em que você não tem aumento de CTX e PNMP, e as alterações são muito mais de microestrutura óssea e qualidade do colágeno, só detectadas por biópsia e tomografia periférica, mas não pela densitometria, porque as pessoas com DM2 habitualmente são gordinhas e pela baixa de turnover, a densidade é até maior do que se esperava. Ela não reflete o risco de fraturas. E há muitos anos, né, vejo que esse trabalho de 2011 já se dizia que o risco de fratura na pessoa diabética, em comparação aos saudáveis, então essa curva em preto é de pessoas saudáveis. O risco de fratura que uma pessoa não diabética demonstra com um T-score de menos 2,5 é o mesmo que uma pessoa diabética apresenta com um T-score de menos 2. E isso vale para mulher e vale para homem. Então, como é que a gente faz o cálculo ou a estimativa do risco de fratura? Aí nós vamos fazer o FRAX dessa jovem. Quando nós utilizamos o FRAX, recomendo que vocês entrem pela página da Abraço, vocês vão escolher exatamente a América do Sul, Brasil, e esse FRAX vai surgir de acordo com o nosso país. Vocês conhecem todas as perguntas do FRAX. Temos que preencher idade, peso e altura, o T-score do colo femoral, e se ela não tivesse nenhum fator de risco, vocês vejam que tudo é não, 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 o sistema gera um risco de fraturas osteoporóticas maiores de 1,3. Aqui, incluídas maiores são vértebra, punho, ombro e quadril, ou exclusivamente fratura de quadril, deu 0,3, né? Que reflete colo femoral e transtrocandêmico. Guardem esses valores, 1,303 seria sem ajuste. Bom, e aí, como é que nós podemos fazer o ajuste para diabetes? O diabetes tipo 1, ele é considerado uma causa secundária, o DM2 não é. Então, a literatura recomenda, por exemplo, que ou você reduza em 0,5% o desvio. Então, por exemplo, aquele desvio que era menos 2 se tornaria menos 2,5. E isso, obviamente, já nos levaria a tratar. Ou aumenta, simula o aumento da idade em 10 anos, e isso também é mais ou menos o que se perde em 10 anos, 0,5. Ou você pode escolher clicar em artrite reumatoide, ou, eventualmente, caso você tenha essa informação, o TBS. No site da Abraço, depois que vocês chegam a esses valores de risco, vocês têm que calcular, recalcular o FRAX.
ajustando por artrite reumatoide. Então, de todas aquelas possibilidades de ajuste, a Abraço recomenda que se clique em artrite reumatoide. De modo que nós temos dois cálculos, sem ajuste e com ajuste. E aí, quando nós vamos entrar na tela que corrige por fatores de risco, vocês têm que voltar para a página da Abraço, porque os fatores de risco não se consegue, não temos autorização gratuita para utilizar a página inicial, que é a da Universidade de Sheffield. Então, vocês vejam que vocês têm que inserir nas fraturas maiores ou fraturas de fêmur aqueles valores iniciais sem correção. E, como ela é diabética, vocês vão inserir os valores com correção. Se porventura houvesse mais alguma coisa a corrigir, digamos, se ela tivesse mais do que uma fratura prévia, a taxa de quedas, se ela usasse corticoide, qualquer outro ajuste, vocês iriam preencher aqui. E aí, quando nós preenchemos dessa maneira, o risco não ajustado e embaixo o risco ajustado pelo diabetes, o sistema sempre escolhe o pior cenário. Então, vocês vejam que as fraturas maiores ficaram com 1,8 e a fratura de quadril com 0,4, que foi com ajuste. E clicando adiante, calcular, automaticamente surgem gráficos que nos norteiam se porventura existe baixo risco, em verde, alto risco, em vermelho, ou muito alto risco, nesse grenário em vermelho mais escuro. E olhem só a nossa paciente, onde é que caiu? Ela caiu já na faixa de alto risco. Então, se naquela ocasião tivéssemos feito FRAX, ela não faria só terapia hormonal, embora, obviamente, valesse a pena fazer, mas ela já mereceria uma medicação mais potente. Porque, seguindo essas normas de tratamento de diabetes, se o T-score for inferior a -2, ou se o FRAX ajustado para diabetes estiver coincidindo com o limite de tratamento, devemos tratar como qualquer osteoporose. E aí eu pergunto à doutora Laura, que novidades há para tratar diabetes com osteoporose ou osteoporose em geral? Agora queremos ouvi-la, minha querida. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mônica, pelo convite mais uma vez. Obrigada, Maria Lúcia, pelo caso clínico. Vamos tentar responder algumas dúvidas, né? Mas eu acho que muitas talvez não sejam possíveis. A gente está em evolução. Eu vou compartilhar aqui o que eu trouxe. Vocês já estão vendo o meu caso clínico? O meu caso clínico não, desculpa, meus slides? Sim, estamos sim. Então tá. Então vamos lá. Bom, esse congresso aconteceu na cidade mais linda que eu já conheci em toda a minha vida, que é Praga, agora em mês passado. E ele trouxe vários relatos, não só em relação às coisas relativas à endocrinologia, mas também à ortopedia, à reumatologia, etc. Eu escolhi trazer algumas coisas relacionadas à endocrinologia, mas obviamente depois que vai ser a parte boa, né? Não a parte que a gente fala, mas a parte que a gente discute. Vale qualquer pergunta, se a gente conseguir responder, né, Maria Lúcia, estaremos à disposição. Então, eu queria começar só falando um pouquinho daquilo que a Maria Lúcia falou, né? É um tormento, na realidade, o que que a hiperglicemia faz com a saúde óssea, né? E também a terapia do osso, né? A terapia da hiperglicemia, né? E essa apresentadora da primeira sessão
plenária lá, a doutora Elizabeth Curtis, ela chamou atenção e relembrou, é um trabalho já muito conhecido de todos nós, de vocês principalmente, mas ela relembrou o que que causava normalidade na microarquitetura, como Maria Lúcia falou, ou a normalidade na macroarquitetura, pela hiperglicemia, né? Então, ela mostra que a nível celular e molecular, a glicosilação não enzimática do colágeno, a diminuição da renovação óssea, ou seja, a não formação óssea, o estado pró-inflamatório presente nos pacientes com hiperglicemia, a adiposidade da medula, a desregulação das próprias adipocinas, o hipogonadismo, a deficiência de insulina, principalmente no diabetes mellitus tipo 1, e o metabolismo de cálcio e PTH alterados encontrados nesses pacientes, associado a alguns medicamentos que teoricamente são medicamentos capazes de alterar essa microarquitetura e não só a porosidade cortical, mas também a seção transversal dos ossos apendiculares e a densidade óssea, que está reduzida na diabetes tipo 1, mas não está reduzida de maneira semelhante na diabetes tipo 2, levaria a uma resistência reduzida a estresse mecânico e a maior probabilidade de fratura. Além disso, esse paciente hiperglicêmico, né, diabético, ele por fazer hipoglicemia, muitas vezes pelo uso de insulina, pela neuropatia periférica, hipotensão ortostática, a deficiência visual, as ulcerações e as deficiências de vitamina D, são pacientes com aumento do risco de queda. Então, sem dúvida, o paciente diabético nos preocupa no sentido de saúde óssea, e fratura e risco de queda. E aí, nessa mesma sessão, eles colocam o primeiro caso, primeiro estudo multicêntrico, fantástico, né? Que, gente, pelo amor de Deus, quando é que a gente vai conseguir fazer um estudo desse tamanho? Eu não sei. Que era a avaliação da associação do diabetes mellitus tipo 2 e risco de fraturas maiores ou de quadril em 963.335 participantes, de 50 coortes de 32 países. Então, eles avaliaram várias coisas, tentaram correlacionar o diabetes mellitus com o risco de fratura com a idade, tentaram com o tempo de acompanhamento, com IMC e com a densidade mineral óssea. E o que eles viram? Eles viram que o aumento do risco de fratura de quadril e de fraturas maiores em homens e mulheres era realmente presente nos indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, né? E esse risco persistia mesmo quando se fazia um ajuste para a idade, para a densidade mineral óssea e para o IMC e para as quedas, né? Então, isso não é mais não se discute mais, né? Outra coisa, peraí que eu preciso dar um enter aqui. Outra coisa é que eles correlacionaram bastante esse risco de fratura com o tempo de doença. Então, o que eles viram que o hazard ratio era de 1,008 para fraturas de quadril por ano adicional de diabetes mellitus. E era de 1,009, muito parecido, com qualquer fratura por osteoporose por ano de doença. E o que eles determinaram é que os dados dessa meta-análise serão incorporados ao cálculo do FRAX para avaliação do risco de fratura. Então, é um trabalho tão robusto que eu acredito que o FRAX vai começar a calcular de maneira muito melhor o risco de fratura desses pacientes diabéticos, né? Já respondendo a primeira pergunta da Maria Lúcia, né? Hoje a gente usa uma série de ajustes que não são os ideais, né? E aí, continuando,
nessa apresentação oral, é, que foi feita no dia seguinte, eles falaram um pouco da inter-relação ou do crosstalk que existia entre osso, músculo e metabolismo energético, né? Lembrando que o osso é um tecido completamente metabólico, né? Que libera várias substâncias que agem no músculo, e que agem no metabolismo glicídico também, e que as coisas começam a se correlacionar muito bem, né? Então, uma coisa interessante é que, lembrando daquela história da inibição do RANKL, né, causada pelo denosumab, que é o mecanismo de ação do denosumab, que age ali no eixo RANK ligante, né, a inibição do RANKL, alguns estudos observacionais sugerem que ele possa melhorar a homeostase da glicose e a sensibilidade da insulina. Ah, e haja, de alguma maneira também, que esse RANK L, presente a nível de músculo, a inibição dele possa fazer com que esse músculo responda com maior força muscular, usando essa via. A gente sabe que a via Wnt, que é a via de formação óssea, né, de formação osteoblástica, etc., e que é inibida pela esclerostina, ela é muito importante também nessa história toda, né? Então, o que a gente sabe é que se a gente inibe a via Wnt, se a gente inibe a esclerostina, a gente libera a via Wnt e a gente forma osso. Mas também a gente tem uma sinalização dessa via Wnt no músculo, com liberação de algumas miocinas que são pró-formadoras de músculo, né? Da mesma maneira, o exercício faz com que aconteça a liberação de várias dessas miocinas que são pró-formação de osso, né? E o exercício também age no osso, estimulando a liberação de osteocalcina, que por sua vez vai agir do metabolismo glicídico e também no músculo. Então, pensando nesse crosstalk, o que acontece com as nossas drogas, né? Os remedinhos que a gente usa para tratar a osteoporose? Então, esse foi um primeiro estudo que eles mostraram, o René Risoli, primeira aula que tem desse congresso, todo ano tem esse congresso em alguma cidade da Europa, e quem fala primeiro é o René Risoli, trazendo os melhores papers de 2025. Eu selecionei dois aqui para vocês. Um deles foi o impacto do denosumab na saúde muscular em indivíduos idosos. Então, eles pegaram indivíduos idosos, institucionalizados, frágeis, fizeram uma intervenção de 24 meses com denosumab e avaliaram alguns desfechos musculares, principalmente desfechos funcionais. Então, eles viram força de preensão manual, utilizando, né, o dinamômetro para fazer o grip strength, o chair stand test para fazer o desempenho funcional, teste de sentar e levantar da cadeira. Usaram alguns outros parâmetros funcionais de marcha, de velocidade de marcha e também de massa muscular. E foi meio que uma água fria na fervura, porque eles não conseguiram evidenciar benefício muscular. Não teve, aqui, ó, cadê? Na velocidade de marcha não teve nenhuma diferença muito significativa, na força de preensão também, e na cadeira teve uma tendência de levantar e sentar, uma tendência a melhora, mas não teve nenhuma avaliação grande. O que eles notaram, obviamente, foi melhora da densidade mineral óssea, mas isso é chover no molhado, porque a gente já sabe que denosumab faz ganho de massa óssea, né? Bom, sem dúvida existe uma tendência, precisa de mais estudo,
mas existe uma plausibilidade para esses estudos do denosumab em sarcopenia, né? Que é a presença do rank ligante, desse complexo rank ligante no osso, no músculo, desculpa. Eu coloquei aqui só para a gente lembrar, porque é, a gente faz esses testes no consultório, né, para a gente testar a sarcopenia, e aí lá nessa aula eles colocaram os valores de referência para esses testes, e eu achei legal a gente trazer para cá, para a gente fazer uma recordação, né? Esse teste de sentar e levantar, o paciente é solicitado a levantar-se e sentar-se 5 vezes consecutivas, o mais rapidamente possível, mantendo os braços cruzados sobre o tórax. E eles colocam os valores de referência, que é o tempo para completar as 5 repetições. Então, a interpretação é que se o paciente consegue levantar 5 vezes em menos de 10 segundos, a interpretação é que ele está ótimo, né? Mais de 15 segundos, desempenho reduzido. Mais de 20, alto risco de fragilidade e sarcopenia, incapaz de completar, importante comprometimento funcional. E pelo critério do European Working Group, em sarcopenia, eles dizem que se o paciente tem um tempo maior que 15 segundos, é considerado indicativo de baixa força muscular e sugere sarcopenia. Esse é um dos testes. O outro, de força de preensão palmar, é baseado também nesse work group europeu. Ele fala que a gente tem baixa força muscular, as mulheres com 16 quilos, né, do grip strength, e homens com menos de 27. Valores abaixo desse corte, então, sugerem sarcopenia provável, e aí um outro critério que a gente pode usar é o da massa muscular, que a gente mede pela densitometria óssea. Só baixa muscular não fecha critério de sarcopenia. Voltando à história do denosumab e músculo, teve um outro estudo que aí foi para o outro lado, né? Que foi um estudo derivado de uma análise global, um estudo secundário de uma análise global, onde eles compararam os efeitos do denosumab, o romosozumab e a combinação dos dois no... Ah, peraí, gente, saiu outro lugar aqui. E a combinação dos dois no controle glicêmico e na função muscular, tá? Isso veio de um estudo controlado, randomizado, e foi um estudo secundário. O que eles pegaram? 51 mulheres na pós-menopausa e dividiram nesses 3 grupos: denosumab, placebo, denosumab mais homo, associação dos dois, né? Se fala atualmente, o Adame fala o tempo inteiro na denosumab mais homo, e depois a gente pode até discutir um pouquinho sobre essa associação. Quais os resultados? Aqui eles foram um pouco melhores, né? O resultado mostrou que o denosumab, aqui, ó, ele mostrou melhora significativa na massa muscular e na redução de gordura. E o Romo teve uma tendência a ganho, mas não foi significativo, tá? O denosumab superou o romosozumab na homeostase glicêmica. E a combinação dos dois na redução da hemoglobina glicada e da glicose de jejum em 6 meses foi melhor. O denosumab também promoveu aumento de massa muscular e diminuição de gordura de forma consistente. Então, sem dúvida, tem plausibilidade. É um estudo pequeno, 51 mulheres, mas eu acho que isso aí vai ter repercussão e vai continuar acontecendo, né, como uma possibilidade de tratar ou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Não se pode mais falar isso, né? Não se mata coelho nenhum. Ninguém vai fazer isso, desculpa. É uma coisa antiga que se falava antigamente, mas a gente pode resolver 2 problemas com uma só medicação.
Uma outra coisa foi um simpósio sobre os agonistas do receptor do GLP-1 e a saúde musculoesquelética, né? E aí entraram a Elizabeth Curtis novamente, o Nicholas Harvey, o Gustavo Duque e o René Risoli. Foi um simpósio que um monte de gente estava sentada no chão, porque todo mundo queria saber um pouquinho mais sobre isso. E aqui também nós tivemos algumas opiniões um pouco divergentes. O Gustavo Duque, ele é da McGill University no Canadá, e ele é um entusiasta, né, dos agonistas do receptor de GLP-1. Ele diz que nos condrócitos, esses agonistas inibem a apoptose e a inflamação, melhorando a osteoartrite e a artrite reumatoide, né? Então, existem já alguns trabalhos nesse sentido mesmo, em artrite reumatoide e em osteoartrite, com essas drogas, mostrando que eles realmente agem diminuindo esses marcadores inflamatórios e agem diminuindo o NF-kappa-beta. A expressão é encontrada em macrófagos e sinoviócitos, que são importantes na manutenção desse líquido sinovial que está alterado na artrite e na osteoartrite. Ele estimula, desculpa, a secreção de calcitonina, o que inibe a reabsorção óssea de maneira favorável à formação de massa óssea. E eles têm um efeito pleotrópico no músculo esquelético, inibindo a atrofia muscular e preservando força muscular e o aumento da resistência ao exercício. Isso é o Duque. Nesse mesmo simpósio do ECO, eles mostraram um outro estudo bastante interessante, que eles pegaram indivíduos que tinham feito apenas dieta e a quantidade de perda de peso, indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica e indivíduos que usavam os agonistas do GLP-1, né? Então, nós temos aqui nos verdinhos o agonista do GLP-1, esse aqui é dieta e bariátrico. Bariátrico perde peso de maneira ultra significativa, mas em compensação perde massa magra de maneira muito significativa, né? Quanto maior a perda de peso, maior a perda de massa magra. Os pacientes na dieta, eles perdem menos peso, mas em compensação eles perdem menos massa magra. E os pacientes que usam as canetinhas, né, do GLP-1, eles ficam no meio do caminho aqui, eles perdem peso de maneira significativamente maior do que com dieta, mas eles também perdem mais massa magra. Quando eles separam por droga e olham em populações, aqui a semaglutida em população com IMC maior que 30, com comorbidades, mas sem diabetes, a perda de peso desses pacientes foi de menos 14,9%, mas a perda de massa magra foi de 13%. Quase igual isso aqui, né, gente? Quando eu olho a liraglutida, com mudanças de estilo de vida, esse paciente perde menos volume de massa magra, tanto para volume de massa magra quanto quantidade percentual. Quando eu pego a liraglutida com exercício, ela perde peso e ganha massa magra. Ai, desculpa, gente. E quando eu pego a tirzepatida, ela tem uma perda de peso importante e uma perda de massa magra menor, né? E eles dizem que a funcionalidade é o que realmente importa. Então, perder massa magra é ruim, mas a gente tem que pensar muito na função. E aí tem alguns estudos de curto e médio prazo, menos de 6 meses, e de longo prazo, mais de 12 meses. Esses estudos de curto e médio prazo mostram, a princípio, que a perda de massa magra não significou perda de força. Força de pressão preservada, apesar da redução de massa magra, e os estudos clínicos sugerem manutenção funcional. Com longo prazo, tem uma possível aceleração do declínio da força
Isso é observado muito mais nos idosos, né, nos adultos e mais velhos. As evidências ainda são limitadas e eles acham que o risco de longo prazo permanece indefinido. Mas chama muita atenção também esse outro estudo que fala do que fazer, né? O que a gente vai fazer então para esses pacientes que estão tomando, sem dúvida, todas essas medicações, né? Então, esse é um outro estudo de 195 pacientes obesos, né, de 18 a 65 anos, e eles compararam aqui pacientes que usaram placebo, liraglutida, exercício mais liraglutida, e o que eles observaram? Que havia uma tendência à melhor preservação da massa óssea, tanto do quadril quanto da DMO, quando havia a combinação de exercício físico, né, com o uso do GLP-1, né, do agonista do GLP-1. E outra coisa é que eles falaram sobre o que fazer quando o paciente para de tomar, né, e acaba tendo um reganho, né? Então, na fase 1, o paciente perde peso, diminui gordura, diminui massa muscular, mas quando ele interrompe o tratamento, ele faz um reganho de peso. Ele faz um ganho de gordura, de peso corporal, e o que eles acreditam é que, além de ser um peso corporal ganho aí, ele faz um aumento da infiltração gordurosa desse músculo, o que é muito ruim, né? Porque quando você tem infiltração gordurosa de um músculo, você aumenta a inflamação sistêmica, né? E causa uma obesidade sarcopênica. Então, os dados levantam a preocupação de que o reganho, após a interrupção, possa favorecer o risco de obesidade sarcopênica. Isso é uma coisa para ficar nas nossas cabeças, para a gente tentar evitar isso da melhor maneira possível, né? Bom, surgiu essa nova medicação, esse é um SARM, que é o enobosarm, né? O modulador seletivo. E o que eles fazem, né? Eles são terapias emergentes, que são inibidores da miostatina e da activina, que reduzem o catabolismo muscular e favorecem ganho de massa magra, né? É um multiagonista, agonista do receptor de GLP-1 e glucagon, com ação sinérgica sobre perda de gordura e preservação muscular. Está em estudo de fase 2, se não me engano, e vamos ver quando é que vem, né? Esse é um modulador seletivo do receptor de androgênio, desculpa. Bom, quais são as recomendações deles, né? Eles têm um algoritmo clínico para controle dessa sarcopenia nesses pacientes. Primeiro é identificar os pacientes de risco. Quais são os pacientes de risco? Aqueles com idade maior do que 50 anos, obesos ou com diabetes mellitus tipo 2, com sinais de fragilidade e sedentários. E aí vai para o diagnóstico da sarcopenia segundo o workgroup lá europeu, que seria diminuição de força de preensão, menor que 16 quilos ou 27 para homens e mulheres, o teste de sentar e levantar maior que 15 segundos, fazendo isso 5 vezes. Se esses dois estiverem positivos, ou se um ou outro estiver positivo, acessar massa muscular. Se ela for menor que 5,5 quilogramas por metro quadrado nas mulheres ou menor que 7 quilogramas por metro quadrado nos homens, se nós tivermos duas positivas, a gente pode considerar que o paciente é sarcopênico. Passei antes da hora, peraí. E aí, quais as estratégias? Treino aeróbico de resistência, otimizar o consumo proteico, ajustar as refeições, e eles sugerem que sejam frequentes e pequenas porções, monitorar a composição corporal pelo DEXA,
ajustar a dose do agonista do GLP-1, se a perda de peso em músculo for muito rápida, diminuir a dose dessas medicações, tá? E eu queria falar, na realidade, isso aqui é chover no molhado, eu acho que todos vocês sabem dos critérios, tanto da American Association of Clinical Endocrinologists, é, quanto da outra, de vários guidelines. A gente tem guideline americano, guideline em inglês, é, e, mas só relembrando, gente, que novamente eles batem na mesma tecla que o tratamento dos pacientes, independente de ter diabetes ou não, a gente precisa utilizar a categorização de risco de fratura desses pacientes. Então, paciente com risco baixo é o paciente que a gente não vai se preocupar muito, mas que pode se beneficiar de terapia hormonal, de cálcio, vitamina D, cálcio na dieta, exercício físico, uma vida é, saudável, etc. E é para vigiar, não é para dar tchau, adeus, né? É para dar até logo, né? Para esses pacientes de risco baixo. Não precisa ser vigiado com tanta frequência, mas precisa ser vigiado. Paciente de alto risco é aquele que fez alguma fratura de coluna ou de quadril, depois, mais longe do que nos 12 meses, ou seja, é, a recência da fratura importa. Quanto mais perto essa fratura, quanto mais recente essa fratura, maior o risco desse paciente fazer outras fraturas. Então, fraturas depois de um ano começam a ir aqui para o grupo de alto risco. Pacientes com osteoporose pela densitometria, abaixo de menos 2,5, e o FRAX, de acordo com a nacionalidade. Esse aqui é o FRAX americano, esse é o critério americano, a gente tem que botar no nosso para saber o risco. E o paciente de muito alto risco é aquele com fratura recente, abaixo de 12 meses, com múltiplas fraturas enquanto está na terapia, ou seja, falha terapêutica, uso de alguma droga que cause algum dano esquelético, e aí entra glicocorticoide, e várias outras medicações, né, os antiestrogênios, que se usam em câncer de mama, pacientes com densidade mineral óssea muito baixa, FRAX, novamente, muito alto risco e alto risco de queda, tá? Então, esses pacientes precisam ser reacessados ou reavaliados por DEX a cada 1 a 2 anos, tanto de alto risco quanto de muito alto risco, né? E relembrando também o Treat to Target, que nasceu de um estudo grande, do estudo SABRE, né? E que estabeleceu que o objetivo era reduzir risco de fratura e atingir o alvo de densidade mineral óssea. Então, quando eu tenho um risco iminente de fratura, o que eu tenho que fazer? Redução rápida e máxima desse risco, estratégia intensiva. Então, o que eu vou usar é um anabólico, né? Se eu tenho um T-score abaixo de menos 2,5 em qualquer sítio, a meta é eu trazer esse paciente para a osteopenia, se possível, acima de menos 2, especialmente se eu tiver fratura prévia. E se eu tiver um paciente com osteopenia, esse é o paciente da Maria Lúcia, né? O que eu vou fazer com ele? Eu deveria buscar aumentar a densidade mineral óssea, porque quanto mais eu aumento a densidade mineral óssea, mais eu reduzo o risco de fratura, embora a gente possa discutir isso aqui no diabético. E aí, um ganho de 3% no fêmur total ou de 6% na coluna lombar já é significativo, né? A meta da densidade mineral óssea no quadril total nasceu de uma grande meta-análise desse projeto FNIH-SABRE e SBMR, onde eles viram que a variação da DMO no quadril total e colo femoral e coluna lombar previu risco de fratura. Mas as mudanças na DMO do quadril total e do colo explicam uma maior proporção de redução de risco de fratura quando a gente compara com as mudanças da coluna lombar. Isso porque
A DMO da coluna é mais frequentemente influenciada por fatores de confusão, como alterações degenerativas e calcificação de aorta. Então, a DMO do quadril total apresenta maior reprodutibilidade do que a DMO do colo femoral e é a sua variação que é hoje considerado o melhor parâmetro substituto para prever a redução do risco de fratura, tá? DMO do quadril total. Lembrando das estratégias terapêuticas, eles novamente reforçam as mesmas estratégias já estabelecidas no guidelines, colocando os anabólicos como preferíveis no paciente de muito alto risco, seguidos de um antirreabsortivo. E essa aula magistral do Dr. Michael McClung, ele coloca a sequência terapêutica como muito importante, e ele coloca qual é a transição após um curso de terapia anabólica, dependendo do risco de fratura que esse paciente ainda apresenta depois do término do anabólico. Então, ele diz que o risco de fratura após o anabólico, se for modesto, ele entra com alendronato e depois ele faz um holiday. Se o risco ainda for alto, ele faz, depois do anabólico, o denosumab, faz um ciclo de isoledronato, faz um drug holiday, faz outro ciclo de isoledronato e depois ele entra no holiday. Se está muito no alto risco, depois do anabólico, ele pode fazer uma terapia interina no meio desses dois aqui. E se ele pensa em usar um anabólico, ele geralmente prefere medicações que não causem uma diminuição tão grande do efeito anabólico da terapia que ele vai continuar usando, né? Então, muito alto risco, anabólico, um bisfosfonato, anabólico de novo, um bisfosfonato ou denosumab, aí ele vai ter que fazer um bisfosfonato e depois ele pode dar férias, mostrando que nenhuma medicação é para sempre, mas a gente precisa seguir um sequenciamento terapêutico nesses pacientes. Então, gente, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vou parar de compartilhar aqui. Muita novidade, né? E muita coisa para a gente estudar. É Eu verdade. só gostaria de mostrar a evolução Dessa paciente, Silvia. da minha paciente. Um instantinho que eu tenho que compartilhar já no último slide. Vocês estão vendo o slide? Estamos. Então, Então, só para concluir, essa jovem manteve a terapia hormonal, que obviamente eu acho que ela terá benefícios por isso, só que eu associei denosumab e achei que ela não era de muito alto risco, mas apenas de alto risco. Durante 3 anos, ela teve um ganho consistente de massa óssea em coluna e fêmur, e agora eu acho que a gente vai migrar para um bisfosfonato para desmame. E eu acho que, até pela minha voz, eu vou parar por aqui. Eu tinha lido algumas coisas sobre inibidor de SGLT2, inibidor agonistas, né, de GLP-1 e GIP, mas realmente, Laura, a literatura não vai muito adiante do que você trouxe. As dúvidas são muito grandes. Nós não sabemos o que vai acontecer a longo prazo. concordo, Maria Lúcia. Concordo que ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas como assim, o que eu tenho visto aqui no consultório é que, sei lá, eu vou dar um chute, mas é mais ou menos isso mesmo, de cada 10 pacientes minhas, 6 estão tomando, fazendo uso de alguma dessas medicações. Então,
embora eu não veja piora nas doenças reumatológicas, eu vejo esses pacientes muito emagrecidos, muito fragilizados e com uma dependência, eu acho que psicológica do remédio, assim, eles não querem parar de tomar o remédio nunca. Então, eu achei que era um tema bom mesmo para a gente discutir, para ver o que pode ser feito para minimizar o risco. Lógico que tem muitos benefícios, e a gente está vendo que tem muitos benefícios, não sou nada contra, mas de alguma maneira a gente precisa atuar junto, né? Né? Isso serve de alerta para os colegas que trabalham especificamente com obesidade, porque não é só gente jovem, vaidosa, que está usando. Como você falou, eu tenho pessoas septuagenárias, octogenárias, usando canetinha emagrecedora. Recentemente recebi uma que perdeu 23 quilos. Obviamente, o diabetes reverteu, ela está se sentindo maravilhosa, mas você vê pela flacidez da pele que ela não está maravilhosa, só não disse isso. Então, o que vai acontecer? Ela não quer parar nunca mais. Nós agora estamos, pelo menos, negociando reduzir dose, porque não sou eu que estou acompanhando essa senhora, e que ela negocie com o colega que a acompanhe, de pelo menos estabilizar, né? Porque você vai querendo chegar cada vez mais ao peso da juventude. Então, mas a doutora, eu ainda não cheguei nos 50 quilos que eu tinha quando jovem, mas não é para chegar, entendeu? Não para. Tá? Então, Se- acho que muita coisa vem por aí. E Verdade. essas pessoas não fazem exercício, né? Ou Não, fazem estão pouco. emagrecendo, então elas não precisam fazer exercício, elas estão emagrecendo fácil. Para que fazer exercício, né? Exercício é dureza, é ir para academia, puxar peso, né? E mais do que isso, né? Porque como você perde completamente a vontade de comer, você se sente saciada, você também não precisa corrigir dieta. Você come metade do que comia antes. Comia errado antes, continua comendo errado depois. Então, se de fato você interromper a medicação, vai ter reganho. E isso que a Laura mostrou da infiltração gordurosa em músculo é apavorante, né? Para o idoso. Sem dúvida. Aqui tem uma pergunta, você viu, Laura? Passou muito rápido, Mônica. Deixa eu, tá no chat? Tá no chat. Qual percentual de pacientes em terapia anabólica ou antirreceptiva na prática atingem o alvo de tratamento? Com frequência fazemos as sequências, peraí, terapêuticas e não atingimos o alvo no fêmur. Continuar tratando continuamente, ou seja, qual é? Então, depende muito do que você usou e qual a medicação que você escolheu. Depende do seu DMO inicial, né? Se você tem uma densidade mineral óssea inicial muito baixa, você, se fizer bisfosfonato, você nunca vai atingir, nunca vai sair dessa osteoporose, né? Então, existe até um estudo onde mostra qual é o percentual de pacientes que, como é que é? Assim, usando qual a medicação, alendronato, denosumab ou anabólico, com que DMO 50% dos pacientes vai sair da osteoporose, né? Então, é o que está lá nesse estudo. Depois a gente pode até ver a bibliografia desse estudo e passar para o Rodrigo. Eles mostram que se a gente começar com anabólico, a gente tem maior chance de atingir o alvo de tratamento quando o paciente é muito osteoporótico, quando tem uma densidade mineral óssea muito baixa. Mas se o paciente não tem uma densidade óssea tão baixa e não tem o risco de fratura aumentado por outros fatores que não seja a de massa óssea,
A gente pode sim começar um denosumab que faz um ganho, você vê que é o ganho de massa óssea do paciente da Maria Lúcia, ele chegou a um ganho cumulativo de 12%. Isso significa que cada T-score tem 10% de variação. A cada baixa ou aumento de T-score, eu tenho um ganho ou uma perda de 10% de massa óssea. Se ele ganhou 12%, ele mudou de faixa. Ele saiu da osteopenia e foi para o normal, ou ele saiu da osteoporose e foi para a osteopenia. Exatamente qual é o percentual de pacientes que chega lá, eu não tenho esse dado, não sei se a Maria Lúcia tem. Às vezes, a gente tem essa dificuldade de não atingir o alvo, mas depende da droga que você está usando, né? Se você não está conseguindo, tem que trocar a medicação. Se o paciente não está ganhando massa óssea, se não está reduzindo CTX, então esse é um paciente para trocar a medicação e tentar uma outra opção, né? Eu só acho, Laura, que, lamentavelmente, existem regras para você conseguir obter um anabólico como o romosozumab, quer seja pelo plano de saúde ou pelo SUS. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa que não teve fratura, você pesquisa, raio-x de coluna não detecta fratura assintomática, mas o T-score no colo e no fêmur é menos 3,5. Com essa densidade, ele merecia anabólico, ela merecia anabólico, mas você não vai conseguir obter esse financiamento. Eu tive recentemente uma pessoa assim, não tinha nem 70 anos, um T-score péssimo, péssimo. Ela está quase menos 4 no fêmur. E aí eu conversei sobre essa possibilidade, ver se ela assume comprar um ano de rolo, porque ela não vai conseguir nem com denosumab sair desse padrão tão ruim. E não se descobriu nenhum fator com causa, né, que você pudesse tratar outra doença. Teoricamente, eu acho osteoporose pós-menopausa, talvez de alguém que nunca tenha atingido o pico de massa óssea, mas, enfim, esses casos, às vezes, limitam a escolha do medicamento que nós julgamos ideais. Eu concordo que o que saiu, né, o protocolo da Conitec e da ANS para liberação do romosozumab, porque a teriparatida não está nesse protocolo, né? Ela foi saída, né? Tiraram a teriparatida, então de anabólica a gente só tem o romo no protocolo do PCDT, liberado pela Conitec e seguido pela ANS para liberação do remédio. E aí, qual é o protocolo, né? Você precisa ter falha terapêutica, que já é uma coisa ruim. Ou você tem duas fraturas, ou você tem uma fratura e perda de 5% de massa óssea entre um ano e outro, e não resposta ao CTX, né? E você precisa ter tratado esse paciente previamente, com alendronato, com qualquer coisa, até com cálcio serve, né? Então, eu concordo que é um protocolo restrito, porque ele dá a medicação para aquele paciente de muito alto risco, né? Não é para o de muito alto risco que a gente gostaria de dar, né? O que eu tenho feito, Maria Lúcia, quando eu tenho um paciente desses, se eu conseguir colocar comorbidades, risco de queda, quedas frequentes, etc., uso de medicação que favorece queda, etc., eu judicializo. E pronto. E eu vou te falar, eu tenho conseguido, porque é difícil um juiz se contrapor a um laudo que está dizendo que o paciente realmente precisa. Lógico que eu não estou fazendo anabólico para todo mundo, e nem é certo fazer isso, porque é um gasto de recurso absurdo que não se justifica. Mas para um paciente, como você me falou, judicializa, ele vai conseguir. Ó, tem uma pergunta sobre osteonecrose de mandíbula.
Qual a abordagem ideal para paciente com osteonecrose de mandíbula em uso de edeno e com muito alto risco de fratura? E que na oitava dose tem perda de DMO no fêmur? Então, são duas perguntas em uma aí, né? Que eu entendi. É isso, Maria Luísa? Eu acho que são perguntas diferentes. Uma é de osteonecrose e a outra da Yolanda Boechat, que é sobre o risco de fratura em quem não adquiriu um pico de massa óssea e agora tem menos 2,6. São colegas diferentes, né? Não, não, não. Na pergunta anterior, aqui, ó, ele fala qual a abordagem ideal. Eu vou separá-la em duas. Qual a Então, isso é do abordagem ideal para Rodrigo. paciente Isso é com do osteonecrose Rodrigo. de mandíbula em uso de denosumab? Isso aí, todo uso e tratamentos, quer dizer, isso com os odontólogos, isso é um problema. Quer dizer, eles frisam que tem, ou seja, a quantidade de pacientes que atendem com osteonecrose, né? Então, eu acho isso um problema sério, porque, por outro lado, se o paciente se quebrar, o problema não é deles, né? Então, não sei como é que vocês lidam com isso, porque eu estou tendo muita dificuldade com esse grupo, que o paciente chegar, doutora, não vou continuar não, porque eu vou ter necrose. E aí? Por ma- O odontólogo tem mais força? Como é que vocês lidam com isso? Quer falar, Maria Olha, Luísa? não existe resposta simples, mas assim, em primeiro lugar, a pessoa, o colega, né, dentista, o velho odontologista, tem que saber que existe um efeito residual do bichochonato e que denosumab não se interrompe de maneira gratuita sem fazer bichochonato. Então, o máximo que eventualmente a gente pode negociar é a soma ou a troca, eventualmente a troca, por um ósseo anabólico. Isso aqui que a Laura acha. Então, eu não trouxe esse estudo, mas eu achei ele uma gracinha. Eu apresentei até no Highlights que outro dia eu dei. É um estudo de 145 mil pacientes da Inglaterra. E desses 145 mil pacientes, 208 pacientes tiveram osteonecrose de mandíbula. E eles acompanharam esses pacientes por mais de 10 anos, né, usando principalmente alendronato e também denosumab. E o que eles viram? Que a incidência aumenta com o tempo de uso da medicação. Então, quando você tem mais de 5 anos, aumenta em X, que é muito pouco, gente. Eu não vou lembrar exatamente do valor, mas é pequeno mesmo. E depois de 10 anos, aumenta mais um pouquinho. Após 5 anos, eu acho que era 0,18, eu tenho quase certeza desse valor. E depois de 10 anos, aumentava para 2, se não me engano. Mas o mais legal desse trabalho que eu achei foi que ele mostrou também. Sempre que me perguntaram, a minha resposta era: depois de quanto tempo que você usou bisfosfonato, não tem mais resíduo, não tem mais problema? Eu falava assim: não sei, não faço ideia, porque fica lá depositado no osso, não sei quanto tempo o bisfosfonato fica depositado no osso. Mas o que eles viram em relação à osteonecrose é que depois de mais ou menos 8 meses parando o bisfosfonato, você tem uma queda importante do risco de osteonecrose de mandíbula. Então, assim, se é um paciente que já não tem risco de fratura significativa, que a gente já está fazendo bisfosfonato há bastante tempo, bisfosfonato oral por mais de 5 anos não se faz, bisfosfonato venoso por mais de 3 anos não se faz, porque você atinge um platô, você não diminui mais risco de fratura, então é jogar remédio fora, né? E isso aumenta risco para o paciente, fratura típica, etc. Então, se esse paciente já não tem risco importante de fratura e eu posso tirar o bisfosfonato, 8 meses depois, ó,
já diminuiu bem seu risco de osteonecrose de mandíbula. Vai lá, faz seu implante, né? Eu não tinha essa resposta para quem usava bisphosphonato. A minha resposta para o denosumab é usar uma janela de oportunidade. Tipo, quando o paciente faz a dose de denosumab, 5 meses depois, a, a ação do denosumab já é muito menor sobre o osteoclasto, sobre o ranking ligante, né? Aí o que eu falo com o dentista, e aí, gente, é caso a caso, eu ligo por um. Eu converso com ele e falo: olha, vamos usar uma janela de oportunidade. O paciente fez a dose agora, 5 meses depois você faz o implante e eu atraso a dose do denosumab em um mês. Geralmente, isso tem dado certo. Isso tem Mas dado. olha só, a pergunta dele é: a pessoa teve osteonecrose, ela está com osteonecrose. Durante o tratamento, Ah, ela o que que teve você faz? osteonecrose. Ela já desenvolveu. Ah, tá bom. Tá bom. Então, por Bom, isso é que eu imaginei talvez trocar por um osteoanabólico. pois é, mas também não existe nenhum grande estudo maravilhoso dizendo que se eu Não, trocar por osteoanabólico eu curo a osteonecrose. A osteonecrose cura com laser, com antibiótico terapia, rodando retalho viável. Cura, gente. Cura porque tem um monte de paciente com câncer que usa ácido zoledrônico a cada 3 meses, né? 3 meses, e que faz osteonecrose de mandíbula mesmo. Esses pacientes não estão com a boca toda cheia de osteonecrose, eles vão lá, tratam no estomatologista e cura. Então, assim, o que que eu vou fazer com o denosumab? Tirar? Eu não posso tirar, eu posso associar. Eu posso associar um osteoformador Romo, Teri. Existe estudo com os dois. O estudo do Adame é com Romo e o estudo Data, né, Maria Lúcia? data. Data é com a teriparatida. Eu associaria, talvez. Acho que tem outra pergunta, não tem? É. Tem uma segunda pergunta aqui. Boa noite. Se um paciente Eu li uma tinha. pergunta que era exatamente uma pessoa que não atingiu o pico de massa óssea, então já partiu de -2, que seria o basal, e que agora tem -2,6. Mas na pergunta não consta que ela tem fratura nem outro fator de risco, portanto não justificaria um osteoformador. Eu acho que seria denosumab. Concordo. Agora, sem dúvida, tem que saber por que que ela não atingiu o baixo pico de massa óssea, né? Porque não fez proteína, não fez cálcio na dieta, não fez exercício, ou tem alguma alteração genética, né? Eu tô tão angustiada com esse negócio da fosfatase alcalina, da hipofosfatasia, que assim, eu acho que a gente volta e meia engole mosca nesses pacientes com doença genética, com alguma avulsa, alguma alteração é, que tem efeito, que tem significado clínico, tratando esses pacientes como osteoporose pós-menopausa, pura e simplesmente. Paciente que não ganha com bisfosfonato, sabe, Maria Lúcia? Que você faz o bisfosfonato, aí depois, anos depois, você descobre que ele está com fosfatase alcalina super baixa. Puxa vida, será que ele, sabe, será que eu não estou fazendo mal para esse paciente? Será que ele não tem uma alteração genética aí, né? Mas aí, por fosfatasia, tem um comportamento muito diferente, né? Com perda dentária, inclusive piora muitíssimo, você piora com bisfosfonato. Mas eu deixa eu fazer só um comentário, que uma ocasião me pediram para dar uma aula sobre doenças monogênicas que comprometem a aquisição de massa óssea nos pulmões. E um número muito grande, desde a osteogênese perfeita, com todos os seus tipos, e alguns são subclínicos, você só vai descobrir por estudo genético na menopausa, até outras causas mais raras. Então, nós não temos uma bateria de testes genéticos que nos permitam fazer numa pessoa que chegue com um T-score de -2
no início da menopausa, fazer esse rastreamento. A maioria das vezes a fosfatase alcalina não é baixa e a gente não chega a essa conclusão. Mas eu concordo com você que há pessoas que não ganham, não respondem, né? Você faz tudo certo e a densitometria não melhora. É Tem verdade. alguma coisa nesse colágeno, tem alguma coisa estranha. Você repete essa fosfatase alcalina quando ela vem muito baixa? Ou você faz curva, compara com. Eu repito, sim, é porque assim, eu peguei um caso agora, a paciente mora na Austrália, para falar a verdade, e é filha de uma paciente minha, osteoporótica, que eu já tratei com alendronato, já tratei com denosumab. Essa paciente ganhou pouca massa óssea, essa mãe dela. E essa moça de 30 e poucos anos, que está estudando na Austrália, fraturou metatarso, fraturou tíbia com baixo impacto. E aí, lá na Austrália, começaram o bisfosfonato para ela. E aí me procuraram porque ficaram angustiados e tal, e eu comecei a investigar. E aí era uma paciente que também tinha uma coisa de cansaço crônico, fosfatase alcalina baixa, bem baixa. Eu repeti e deu baixa. Uma vitamina B6 elevada, sem nenhuma alteração dentária, Maria Lúcia, nada. História de uma fratura de tíbia quando era criança, mas porque a babá caiu em cima dela. Então, assim, uma criança de 3 anos, se a babá cair em cima, capaz de quebrar mesmo, né? Não precisa ter fosfatasia. Então, eu não consigo estabelecer fratura na juventude. E ela acabou fazendo o teste genético e foi positivo para hipofosfatasia. Mas a curiosidade, o que me deixou angustiada, é que aí o resto da família foi fazer. E aí a mãe tem o gene, o pai tem o gene, só que recessivo. Os dois irmãos que já quebraram quando eram jovens têm. E assim, ninguém com alteração dentária, nada. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sempre, principalmente num caso esquisito, né? Jovem quebrando, tem que pensar em alteração genética. Você falou, agora você tocou no, em que o pai tinha. Eu vejo muito menos o pedido de uma densitometria, de um cálcio, de um fósforo em homens que mulheres. Agora, você que faz tanto, você que é craque nas densitometrias, existe uma grande diferença na hora que você analisa entre o osso masculino e o osso feminino? Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente faz de homem e de mulheres ou de transgênero, a gente sempre compara a um T-score de mulheres caucasianas, né? Isso é estabelecido pela Internacional de Densitometria, que o T-score é sempre essa comparação. O homem que vai fazer densitometria é um viés já. Ele não vai, como a mulher na pós-menopausa, fazer o kit menopausa, que eu chamo, né? Ultrassom de abdômen, mamografia e densitometria. Não é isso. Ele não vai como prevenção. Ele já vai porque tem alguma coisa ali que o médico achou que tinha alguma coisa e ele procurou o médico, porque o homem não faz isso, né? Geralmente como prevenção. Raros são os homens que vão a médico para fazer prevenção. Então eu tenho um viés imenso. Eu pego uma porção de homem osteoporótico, mas eu acho que é viés. É, porque é uma Com coisa a se certeza. pensar, não se pede uma fosfatase, quer dizer, você disse o caso que o pai também era, né? E nunca foi em mim. Ele não é meu paciente. A mãe é minha Sim, paciente. sim, mas tô falando, O, a o gente pai não não pensa é, e os nisso. dois filhos que quebraram na infância, na adolescência, também não são meus pacientes. Não, teve uma revisão no New England para miosites, para todo tipo de miosites, que são doença reumatológica, falei, coitada da Laura.
A quantidade de doenças reumatológicas que a gente não tem a menor ideia. É. Nossa Senhora, tem muita assim. Eu falei, em Mas, pensar, Mônica, é muito curioso porque eu vejo, só complementando essa história dos homens, às vezes o casal vai à consulta, mas a consulta é dela. Você percebe aquela cifose. Eu brinco que o idoso fica pernalta, porque, obviamente, a perna não encolhe, mas a cifose faz com que o tórax se reduza de tamanho. Então, você olha aquele homem e diz que esse homem tem osteoporose. Aí você pergunta, o senhor não gostaria de fazer um raio-x, uma densitometria para pesquisar, para ver se isso é só erro de postura, ver se não tem alguma alteração que a gente possa tratar, né, para o senhor nunca ter uma fratura. Ele, doutor, o homem não tem isso não. O homem não tem osteoporose. Às vezes é difícil insistir, que parece que você está querendo angariar mais o paciente. Mas É, aquele homem tem osteoporose, entendeu? sem Às dúvida. vezes ele aceita até brinco assim, posso me deixar uma requisição, depois eu mostro o seu clínico, seu cardiologista. Eu tenho certeza que ele não acredita. Não, não acredito. Ex- Exceto assim, os que fazem terapia antiandrogênica para câncer de próstata, porque aí o urologista diz a ele que ele tem que fazer. É isso aí. são vieses, são doenças femininas. É, Ou, teoricamente são. ou isso é só da mulher, não é do homem. E num grande estudo que nós fizemos conjunto com o Instituto de Traumatortopedia, foi mais ou menos esse viés. A frequência de fratura de fêmur, quer dizer, os homens que procuraram o Instituto por fratura de fêmur foi numericamente, proporcionalmente, muito melhor, maior que o das mulheres. Então, não posso dizer que os homens fraturem mais fêmur, mas elas estavam ligadas. E fratura de punho, dor nas costas pode ser fratura vertebral. Então, elas procuram por qualquer outra fratura. E o homem, eu acho que mesmo que ele tenha uma dor nas costas, ele não associa que isso pode ser fratura. E eu não sei se o homem também faz menos fratura de punho. O fato é que eles só tomam consciência de que estão doentes quando tem a pior, que é a fratura do fêmur. Né? Isso é verdade. Só quando fazem a fratura que torna o indivíduo incapaz, né? Dependente, aí ele vai procurar, sem dúvida. Isso é o dia a dia da gente. Doença basicamente não dá em árvore, né? Isso aí. Eu acho que não tem mais perguntas. É um tema super interessante, gente. Novidades, correlações, né? Quer dizer, as doenças elas se correlacionam. A gente tem que estar alerta para uma coisa que puxa a outra. Nada vem sozinho. Ou pouca coisa vem sozinha. Não é o diabetes que vence a osteoporose, não é o diabetes que vence alterações cardiovasculares e vice-versa, né? E só para fechar, eu gostaria de enfatizar a importância de você utilizar uma ferramenta clínica como o FRAX em diabetes tipo 2, porque a densitometria nos engana. É, E lembrando mais um pouquinho do que Maria Lúcia falou, além de utilizar o Frax, a possibilidade de usar o TBS, o Trabecula Bone Score, porque no diabetes mellitus, o Trabecula Bone Score, que é feito pelo DEXA também, né, que é uma avaliação do número de pixels cinzas que a gente consegue ver na coluna, teoricamente vê um pouco de microarquitetura, ele é capaz de ter uma correlação maior com risco de fratura no diabético tipo 2. É uma luta minha conseguir para o DASA alguns softwares para a gente colocar à disposição do Rio de Janeiro aí para a gente poder fazer realmente o Trabecula Bone Score,
porque acho que a princípio só tem para pesquisa clínica e eu acho que ajudaria a gente. Olha, acabou de entrar uma pergunta, um comentário, de que o Frax subestima o risco do DM2. Não, é o contrário. A densitometria subestima. O Frax, caso você clique como se fosse artrite reumatoide, sempre vai aumentar o risco, porque a artrite reumatoide e diabetes são doenças que aumentam o risco independente da densitometria. Todas aquelas causas de osteoporose secundária até o DM1, eles aumentam o risco porque baixam a densidade óssea. Então, você aumenta a perda óssea em circunstâncias como bariátrica, diabetes tipo 1, osteogênese imperfecta, hipertireoidismo, enfim. Mas diabetes tipo 2 e artrite reumatoide, eles têm essa peculiaridade. Por isso é que a Abraço sugere clicar em artrite reumatoide. E aí, como eu mostrei, no momento em que você coloca o risco inicial sem ajuste e depois no diabetes tipo 2, o risco com ajuste, você aumenta o risco, você não subestima, você aumenta o risco. Não é um teste perfeito, mas você jamais subestima, você, na idade, consegue ampliar o seu entendimento da fragilidade óssea quando você agrega o diabetes tipo 2 como se fosse artrite reumatoide. Eu acho que é uma das ferramentas que a gente pode usar mesmo. Acho que ela pode ficar melhor ainda, né? Essa meta-análise que eu trouxe para vocês, desse milhões, 950 pacientes, 1.000 pacientes, ele vai ser incorporado ao Frax novo. Isso quer dizer que a precisão da percepção de risco para o diabetes mellitus vai melhorar, sem dúvida, né? Ele não vai usar as bengalas que ele tem que usar hoje, ó, né? Aumentar a idade, clicar na artrite, né? Hoje a gente usa como bengala, a gente melhora a estimativa, como Maria Lúcia falou, mas eu acho que vai ficar melhor ainda, né? Na hora que a gente tiver esses dados tão fortes assim, né? Dentro do Frax, né? Ok. Gente, maravilhosas discussões. Cada final de reunião a gente vê que sabe pouco, né? Que aprende com vocês. Muito obrigada. Eu queria as considerações finais de vocês e agradecer imensamente. Eu queria agradecer também, agradecer o esforço da Maria Lúcia em ter vindo comigo, porque ela tá com a garganta ruinzinha aí, e, mas é sempre muito bom participar junto com ela, com a Mônica. Mônica, parabéns por todo esse seu trabalho. Eu sempre que posso acabo assistindo a aula depois desse grupo, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Não, eu que agradeço. Agora, quer dizer, muitas pessoas estão entrando depois, né? Vitória, nós estamos tendo uma média de 500, 600 visualizações, que não é pouco. Vocês já chegaram a mais de 1.000, então, meu muito obrigado. Quero convidar a todos para a sessão de neuroendocrinologia que vai ser em julho, a data a ser confirmada em função dos jogos, que estava marcado para o dia primeiro. No dia primeiro tem 13, então eu realmente ainda não sei qual vai ser a data, porque com o jogo tá difícil, Não, não dá. né? Dia de jogo em cima do jogo não dá, né? Muito obrigada. 99ª reunião, né? Quer dizer, realmente eu devo a todos que estão presentes e todos que assistem, meu muito obrigada, agradecemos e conto com vocês para as próximas, né? Sempre. Com Pode voz. contar, Com pode contar, voz. estaremos aqui. Eu que agradeço. Obrigada, queridas. Obrigada, Maria Lúcia, pelo esforço. Laura, muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite a todos, foi um prazer. Boa noite. Sim.